noite a todos. Boa tarde, né? Tá tão claro aí. Que a paz do Divino Mestre esteja com cada um de nós. Bom, os recados para o mês de dezembro são os mesmos, né? Para que a gente desligue o celular ou deixe ele no silencioso, que a gente mantenha o silêncio. Mas aqui nós estamos só entre trabalhadores, então eu vou passar essa parte e vou direto para a psicografia, tá? Ela se chama Legado. Jesus não veio destruir as leis ou os profetas, nem de Moisés, nem de povos, nenhuma lei dos homens, nem dos céus. Sequer foi um legislador, um soberano, nem um religioso. Porém, o que esse manso e pacífico nos legou mexe com as estruturas morais até hoje. E enquanto não reformarmos nossos valores, enquanto não edificarmos nossa razão, enquanto não acreditarmos que o bem tem mais poder que a maldade, que a luz tem mais beleza que a escuridão, não há de vermos progresso efetivo. As transformações ocorrem tanto no planeta quanto no coração humano. Apreciemos os próprios passos, mas jamais deixemos de olhar para trás, deixando irmãos pelo caminho. Mensagem recebida na nossa casa no dia 18 de outubro desse ano. Então vamos, meus irmãos, abrir os nossos corações para o Mestre Jesus, para a espiritualidade amiga e todas as bênçãos que eles estão nos trazendo nessa tarde. Vamos recebendo todo o amor, toda a paz, agradecendo todo o cuidado, todas as boas inspirações e que nós possamos entregar os nossos corações para tudo isso que nós estamos recebendo e que nós possamos estender ao nosso dia a dia, ao nosso próximo. Vamos pedir também que a espiritualidade amiga abençoe e ilumine muito a nossa irmã Vânia e a bela palestra que ela preparou para nós. Que o Senhor nos abençoe a todos, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Bom, hoje a palestra é sobre o Natal do Cristo, né? A pedido da Marcela, e é baseado no livro Caminho, Escritura do Espiritismo Cristão, Doutrina Espírita, segunda parte, primeira edição. É um texto de Emmanuel, né? E lá ele diz um monte de coisas, ele fala até em tópicos que fica mais fácil até da gente entender, né? E eu achei interessante tudo que está falando. Eu penso assim, que tudo que está falando aqui é o que a gente já faz ideia do Natal, é o que a gente já estuda o tempo inteiro a respeito do Natal, mas que é sempre bom a gente estar relembrando, né? Revivendo tudo isso. E aí então aqui ele fala assim, que o Natal precede o Ano Novo como renovação das oportunidades de amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. O que ele quer dizer com isso? Então ele diz que o Natal ele vem antecipar todas essas promessas que a gente faz para uma mudança de ano, né? Antes do final do ano a gente não faz aquela lista de coisas que a gente quer mudar, de coisas que a gente quer fazer, né? Então ele vem para que a gente pense melhor nesses compromissos que a gente vai assumir com o tempo, né? Porque a passagem de ano tem a ver com o tempo, né? A passagem do tempo. Então essa renovação que o Natal nos faz refletir é uma reflexão sobre as nossas mudanças. E esse compromisso antecede a esse compromisso com o tempo. E nesse próximo ano, a gente vai conseguir fazer essas mudanças? A gente vai conseguir fazer do próximo ano um ano realmente novo? Porque se a gente não fizer essas mudanças em nós mesmos, o ano que a gente vai ter vai ser igualzinho o outro.
Então não adianta nada a gente fazer promessa se a gente não se modifica. Então, se a gente se modifica, sim, aí existe uma promessa de realmente o próximo ano ser um ano diferente desse. É claro que eu não estou falando das coisas que podem acontecer, porque as coisas acontecem, não está dentro da nossa, nem da nossa vontade e nem do nosso poder. Nós não temos o poder de mudar, né? Mas o que está dentro da nossa mudança interna, sim, a gente pode enxergar com outros olhos, a gente pode entender de uma outra forma, a gente pode escolher entre ser pessimista e otimista diante dos fatos que acontecem para a gente, né? Então é essa mudança que a gente tem que pensar. E aí ele diz também que os raios da estrela de Belém acontecem anualmente como convocação da nossa alma para a utilização de todos os recursos para o bem supremo. Então, essa estrela que guiou os reis magos, né, ela vai surgir, esses raios dela, esses reflexos dela, vão surgir todos os anos no dia do Natal. Mas dentro da nossa alma, dentro do nosso olhar, dentro da nossa boa vontade. Então, aí sim ela surge, né? Lembrar de Jesus desperta na gente vibrações de cristandade. Então, lembrar de Jesus lembra a gente dos ensinamentos que ele nos trouxe. E só essa lembrança, e só de refletir, de pensar um pouco sobre esses ensinamentos, essas vibrações mudam. Nos livros de André Luiz, ele diz muito, né, que durante a época de Natal, o planeta Terra se ilumina de uma forma grandiosa, né? E ele se ilumina, esse planeta se ilumina de uma forma grandiosa porque as vibrações das pessoas estão diferentes. Querendo ou não, as pessoas contribuem mais, participam mais de atos de solidariedade, de fraternidade, de caridade, né? E quando isso acontece, é claro que a gente se modifica também. É claro que a gente emana um outro tipo de luz. Então, toda essa vibração se transforma numa luz mais forte vista de longe, né? Então, é importante que a gente tenha, que continue pensando dessa forma. E isso me leva a pensar também, sabe? São as reflexões que eu fui fazendo a partir do texto. Eu fico pensando, as pessoas falam muito, hoje o Natal é só com comércio, hoje o Natal só se pensa em comer, em comilança. Então, a gente tem que pensar a respeito disso. Se eu sou pessimista, eu vou pensar tudo de um lado negativo. Se eu sou otimista, eu vou pensar de um lado positivo. Então, eu fiquei pensando, né? Gente, qual é a época que a gente gasta mais dinheiro com os outros? Não é o Natal, né? Porque a gente pensa em comprar presente para o outro, você não pensa em comprar coisas para você. Você sempre está pensando, eu vou comprar, nem que seja uma lembrancinha, nem que seja mas você pensou no outro com carinho. Você pensou em ajudar, fazer campanhas de auxílio às pessoas que necessitam. Você pensou nas sacolinhas de Natal, né, que a gente distribui aí para as crianças. E quanta gente faz isso? Se eu for pensar o número de pessoas que eu recebo pedindo a sacolinha de Natal, são muitas, né? Então, na verdade, assim, existe um sentimento forte que une todo mundo em fazer o bem a outro. Às vezes é conhecido, às vezes não é pessoa conhecida, né? O Natal da nossa família a gente faz para as pessoas das nossas famílias, mas quantas a gente não sai presenteando até as pessoas que nos ajudam durante o ano, seja em qual forma de trabalho? A gente ajuda, a gente pensa em presentear. Precisaria? Não precisaria. Se a gente gasta aquele dinheiro ou se sai para escolher uma coisa pensando naquelas pessoas, eu acho que aí tem um sentimento muito forte. Seria diferente se a gente saísse por aí comprando só presente para a gente, não é? Agora, quando você pensa no outro,
Eu acho que as coisas são... Eu acho que o sentimento que está dentro, que está norteando tudo aquilo, é um sentimento nobre, é um sentimento do bem, que só faz a energia ficar melhor, né? O que eu acho que é ruim é que esse tipo de sentimento, esse tipo de doação, grande parte, não digo a maior, mas grande parte das pessoas acaba fazendo só nessa época do ano, quando não deveria ser só nessa época do ano, devia se estender para todo o ano, né? E fazer não só a questão de presentes comprados, né? Mas a questão de presentes através de uma palavra, através de um olhar, através de um bom dia, através de falar como você está, sabe? Não aquele, como você está? Ah, tudo bem. Sabe, não é esse tipo de tudo bem que eu estou falando, de realmente querer saber se está bem, se está precisando de alguma coisa. Olha, você não está legal, estou sentindo que você está com um olhar estranho, por quê? Posso te ajudar em alguma coisa? Não é questão de você ser incisiva ou nem de entrar na vida de ninguém, nas particularidades ou nos problemas que não nos querem contar. Mas é para a pessoa se sentir acolhida e saber que se ela sentir necessidade de falar com alguém, aquela pessoa se predispôs. De repente ela não tem ninguém, só aquela ofereceu. Por que a gente não pode ser aquela pessoa? Né? Então eu penso que esses presentes que a gente, né, acaba comprando no final do ano para presentear outras pessoas, que eu acho que isso é um sentimento bom, pode se estender durante o ano, não só com a questão material, né? E aí ele fala, não mais no estábulo simples, mas no nosso espírito, Jesus vem todos os anos trazer luz. É claro, ele vem mesmo, né? Ele nasceu num estábulo simples, né? Mas porque ele não pode nascer na simplicidade do nosso coração todos os anos, todos os momentos, né? Que eu acho que é o que ele gostaria mesmo, que em todos os momentos a gente tivesse essa reflexão. E tem vezes também que eu escuto assim, não, a gente tem que no Natal parar e refletir. Não é só no Natal. Eu acho que a gente tem que parar a qualquer momento e refletir e meditar. Aí você fala, mas meditar é tão difícil, eu não consigo. Sabe o que eu estava pensando? É engraçado, né, como as coisas acontecem assim. Eu vim para cá, né, para dar a palestra. Eu estava na garagem de casa e estava indo para o carro e tinha um carro fazendo um barulho de motor muito forte, mas não estava me atrapalhando, eu só nem estava prestando atenção nele. E de repente ele parou, aquele barulho. Ficou um silêncio, eu falei, nossa, que silêncio delicioso. E aí eu fiquei pensando, olha que momento, esse momento desse silêncio delicioso, me veio Jesus na cabeça, numa garagem de carro, no momento que eu estava ali indo para o carro. Isso não é uma meditação? Claro que é uma meditação. Então eu não preciso estabelecer, agendar um horário, sabe, para falar com Jesus. Eu acho que qualquer momento é momento para a gente parar, sentir o silêncio de dentro da gente, sabe? E sentir esse silêncio como uma chamada mesmo. Pensar aí, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas? O que é sentir o Senhor assim, dentro da nossa alma, né? Eu penso, isso é um sentimento meu e um pensamento meu, tá? Uma licença poética aqui, mas eu estou refletindo a partir do texto, são as minhas reflexões a partir do texto também. Eu digo também que nenhuma reflexão é errada. Cada um que lê um texto interpreta de uma forma segundo as suas experiências de vida. Então a gente não pode dizer, você entendeu errado, você não está certo. Cada um está certo dentro dos conhecimentos que traz. Agora, quando todos conversam a respeito daquela leitura, daquele assunto, todo mundo ganha, porque vai ter várias interpretações e eu vou ver, nossa, eu não tinha pensado nisso, nossa, ela pensou daquele jeito, e uma complementa a outra, fazendo com que o meu conhecimento se amplie, né? Então, por isso que eu acho que eu estou colocando a minha reflexão, mas cada um pode fazer a sua, né? E se completar.
Santas alegrias procuram a nossa alma no campo evangélico. É a predisposição natural em ajudar, doar, presentear, servir, compartilhar, comemorar, reunir com pessoas queridas, reconciliações. E o Natal, ele tem esse poder, gente. E aí a gente fala de novo, nossa Senhora, mas dá uma trabalheira isso, gente. Credo, eu estou tão cansada. Nunca mais eu vou fazer Natal na minha casa. Já falei isso 200 vezes. Nunca mais, nossa, estou cansada de ficar na cozinha o dia inteiro cozinhando. Aí o povo vai tudo embora, a gente limpa tudo, né? E eu faço de novo. Por que será que eu faço de novo? Porque eu amo estar com a minha família. Eu amo ter amigos junto. Não me importa o trabalho da na hora, mas as recordações, as memórias que ficam ali são tão importantes, sabe? Eu estava pensando, eu estava tão cansada, mas eu vi ali um sobrinho meu casado já. Ô tia, mas como que era quando você fazia assim, que você era criança? Ô tia, e o vovô, como que fazia tal coisa? Nossa, e aquelas memórias, elas iam sendo passadas para a próxima geração, porque foi um sobrinho que perguntou, mas todos os outros estavam ali. E aquilo para mim foi sentir meu pai e minha mãe ali perto. O Natal tem dessas, né? E é esse sentimento que aflora na gente. E é esse sentimento que eu acho que tudo vale a pena nessa época. E eu acho que é esse sentimento que faz a terra se iluminar tanto vista de longe, né? Então, o natural tom festivo em nossas manifestações de confiança renovada. Entretanto, não podemos esquecer que a renovação principal que o Natal nos convida é a nossa própria. Outra vez, olha, volta outra vez. É a nossa renovação, é a nossa mudança, né? É a gente se melhorar e não querer melhorar nada ao nosso entorno, mas a nós. Porque quando a gente se melhora, é natural que tudo se modifique no entorno sem cobranças nem imposições, né? Oportunidades de novas relações. Deixar raciocínios enregelados e partir para a harmonia do amor, legado de Jesus. Então é isso mesmo, a gente fala com todo mundo, a gente conversa com pessoas que a gente nem conhece, a gente faz coisas que em outras épocas a gente não faz. E é isso que tem que perdurar para o ano todo, né? É uma oportunidade no Natal de curar as nossas fraquezas, retificando-as, esquecer as falhas alheias, perdoar infinitamente. E a gente costuma fazer mesmo essas reflexões, né? Nossa, que bobagem que aconteceu aquele dia, né? Então é um momento de reflexão e auxílio ao próximo. A partir das nossas atividades, um novo ano surgirá. Bom ou ruim, ou igual. Tudo depende da gente. Se essa mudança vier, a gente realmente vai mudar esse ano. Se vier uma mudança que não foi tão boa, não vai ser um bom ano. Se for uma mudança legal, com certeza será um ano melhor. Se a gente não se mudar em nada, a gente só vai repetir o ano com um número novo, né? Aniversário de Jesus, que precede o natalício do tempo, que eu falei lá no início. E com o Mestre recebemos o dia do amor, concórdia, paz, renovação da alegria e amor. Então, com ele a gente recebe o dia da paz mundial, o dia da fraternidade internacional, né? Então, que é o dia 1º. Então, ele antecede para que a gente tenha realmente esse sentimento e essa vontade de fazer alguma coisa. Mas que ela não fique só aí e morra no dia 1º, né? Que ela vá em frente, fazendo principalmente as pazes, criando a paz, a concórdia, dentro do nosso hall de amigos, da família, quem a gente conhece, né? Para se estender para os outros. Bom, com o tempo encontramos o dia da fraternidade universal como renovação da responsabilidade e recebemos o dia do amor, da concórdia, da paz como renovação da alegria e do amor. Olha que legal, né? Eu acho tão bonito, no Natal a gente renova a alegria e o amor. Dia 1º, renovação da responsabilidade, que isso
tem, né? Esse peso, né? Às vezes as pessoas falam, por que fica tão nervosa na hora de dar uma palestra? Porque eu acho que é uma responsabilidade absurda, que está nas minhas mãos, o que as pessoas vão ouvir está dependendo do que eu vou falar, o que elas vão entender, como vão entender, para que lado vão levar, né? Eu acho que não é uma coisa à toa. Ofereçamos a eles 5 minutos de pensamento e atividade no bem, e isso ajudará o espírito a ter boa vontade, sabedoria e amor. Se Jesus não nascer e crescer na manjedoura da nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. E aí, por conta de tudo isso, né, que eu falei a questão dos presentes, é uma comilança. Eu peguei algumas coisas aqui, até de um podcast que eu ouvi de uma historiadora, e ela é espírita, e ela estava falando da questão da simbologia, de alguns símbolos do Natal, e eu achei extremamente importante. Aí fui pesquisar mais coisas e tal, e aí eu quero só falar para vocês porque eu achei interessante. Então aqui está dizendo da árvore de Natal, porque às vezes a gente fala, por que tudo isso? Para que isso? Não precisa, Jesus não quer. É uma cultura, né? Que vem de lá de trás, que começou com os povos hindus europeus, que são nas tribos primitivas, que eles adoravam a árvore como uma fertilidade da natureza. Então a árvore já começou a ir lá bem atrás. Aí as tradições pagãs, que são os povos antigos, egípcios, celtas, nórdicos, né? Eles decoraram os primeiros pinheiros durante o solstício de inverno, para celebrar a vida e a promessa de renovação da natureza na primavera. Então os solstícios, você vai ver que aparecem em muitas dessas tradições. Por quê? Porque na Europa, né, o dia mais curto, a noite mais longa e o dia mais curto, representa que aí vai ter a mudança, aí vai começar o dia a ficar um pouquinho maior a cada momento. É como para nós é em junho, no dia 24, né? Dia 24 é o nosso solstício, porque é o dia da noite mais longa e o dia mais curto. A partir do dia seguinte, o dia começa a ficar maior e a noite a diminuir. Então eles comemoravam isso nessa época, né? Dia 24 de dezembro. E aí era comemorada essa luz que ia começar a aumentar na vida de todos e que ia gerar fertilidade na natureza. Eu acho bonito, né, esse tipo de coisa, a gente saber que tem a ver com a natureza também, né? Na Alemanha medieval, no século XIX, surgiu a árvore como árvore do paraíso, enfeitada com maçãs e hóstias em festas do dia 24 de dezembro. E depois quem disseminou essa história da árvore de Natal toda enfeitada com bolinhas e tal foi a rainha Vitória e o príncipe Albert na Inglaterra, em 1848, e chegou ao Brasil no século XX. O cristianismo era a árvore da vida, que representa a árvore do Éden, né, do paraíso, do qual o homem foi separado, e Cristo veio com o caminho de volta para trazer ele para ele se redimir e ir para o paraíso de novo. A luz de Cristo são as luzes que simbolizam Jesus, a luz do mundo, a estrela de Belém que guiou os 3 reis magos. E as bolas de Natal foram os frutos da vida nova, a alegria, esperança e renovação trazidos por Jesus. O Papai Noel foi baseado no bispo da Turquia, de Mira, que era a Turquia, e no ano 300 depois de Cristo. Então era um bispo que ele era muito bem quisto, que todo mundo gostava, porque ele era uma pessoa muito benevolente, ajudava todos e gostava de distribuir presentes para as crianças. E aí acabou, e ele deixava moedas nas chaminés das pessoas, das famílias mais carentes. Então isso acabou virando uma tradição do Papai Noel para todos nós. O presépio, olha que interessante, foi criado por São Francisco de Assis. Não é muito legal? Eu não sabia disso. E foi através de uma representação, uma cênica, né? Que as pessoas representaram o presépio que ele colocou. Achei muito legal saber disso. A ceia de Natal também tem a ver aí umas tradições pagãs, cristãs, costumes, então tem muito a ver com esse solstício também, que por conta que a luz ia voltar maior, né, a cada dia, eles faziam festas e ceias, onde nessas ceias, em volta dessas mesas com muita comida, eles trocavam presentes.
E aí acabou que tudo isso virou uma tradição. A Igreja Católica que resolveu mudar isso e juntar, porque coincidia com a época de Natal, resolveu mudar isso para que fosse uma festa mais cristã, porque havia muito abuso nessas épocas, abuso em todos os sentidos, né? Então era uma festa de muitas coisas erradas, né? E então, para se acabar com isso, resolveram passar por uma festa de Jesus para que as pessoas refletissem, e aí realmente foi mudando um pouco as coisas. A estrela de Belém, pela tradição, ela deve ter 4 pontas, representando os pontos cardeais, como uma cauda, e uma cauda com uma estrela cadente, que provavelmente teria sido o fenômeno astrológico que guiou os 3 reis magos até a manjedoura. Os 3 reis magos, eu achei também interessante, não sei se vocês já sabem dessa simbologia, mas eles, cada um dos reis, que aqui está dizendo, a gente não sabe exatamente se eram reis, né? Mas é Belchior, Gaspar e Baltazar, eles levaram presentes a Jesus, levaram ouro, que geralmente era dado aos reis naquela época. Incenso, que normalmente era presenteado aos sacerdotes. E mirra, que é uma espécie de perfume que também servia para embalsamar os cadáveres, mas era uma espécie de perfume que era dado aos profetas. Então, olha só, esses 3 presentes foram para reconhecer a realeza de Jesus. Todos eles tinham realmente uma simbologia, tinham um porquê de ser, né? Porque às vezes eu me perguntava, o que é esses 3 presentes, né? Porque realmente simbolizam a realeza de Jesus. E acham que eram sacerdotes porque eles eram muito influentes socialmente, né, naquela época. E Belém, o nome de Belém, né, onde Jesus nasceu, o significado hebraico do nome da cidade de Belém é casa do pão, o pão que alimenta a alma. Olha que bacana, né? E em árabe é casa da carne, que simboliza alimento e bênção. Então, olha só que interessante, né? Jesus veio em carne para trazer o alimento da nossa alma. Eu acho que são coisas que, assim, ajudam a gente a entender tudo isso que acontece no Natal e que às vezes a gente acha, mas por quê? Jesus não quer nada disso. Não, Jesus não quer nada disso. Mas não está tendo progresso? As coisas não estão se modificando, a gente não acompanha o progresso. Hoje a gente fala, se gasta mais, tem presentes mais caros. Mas antigamente não tinha tanto acesso a essas coisas como hoje tem. A globalização mudou muita coisa, né? Então, é claro que hoje tudo passa a ser um pouco diferente, mas não que não seja envolvido com aquele sentimento bonito que havia naquela época, né? Então, eu acho que é interessante. Então, para o Espiritismo, o Natal deve ser todos os dias do ano. Paz entre os homens, se nos envolvêssemos em boas ações e bons pensamentos o ano todo, olha, que mundo seria, a gente teria Natal todos os dias, né? Mas como é difícil a gente ser bom o tempo inteiro, né? Então, no Livro dos Espíritos tem 2 questões, 642 fala assim, será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E a resposta é não, é preciso fazer o bem no limite das suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, quer dizer, é agarrar todas as oportunidades, né, e fazer o bem, sempre. E na 643 há pessoas que por sua posição não tenham possibilidade de fazer o bem, e a resposta é, não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. Estar em relação com os outros homens é o suficiente para se poder fazer o bem. E a cada dia a vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Portanto, o bem, gente, não tem dia agendado. Não está escrito lá que só dia 25 é o dia de fazer o bem.
né? Só a época de Natal é onde a gente deve fazer o bem. Tem que fazer o bem em todos os momentos das nossas vidas. E eu finalizo aqui com essa prece de São Francisco de Assis, que eu acho que é a que mais combina com tudo isso, para a gente entender o que a gente quer da gente, que mudança a gente pode fazer na gente para seguir isso daqui, né? Então a prece de São Francisco: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Se a gente seguisse isso, né? Que todos tenham tido um excelente Natal e que o próximo ano seja assim, desse jeito, que a gente consiga, né? Obrigada, gente. Eu acho que a prece já foi feita, né? Então a gente, como nós estamos em poucas pessoas, eu vou fazer o passo coletivo, aí o Carlos vai. Mentalizemos firmemente a figura de nosso Senhor Jesus, nosso Redentor. Senhor Jesus, em prece de louvor e de agradecimento, espiritualmente ajoelhados diante de Ti e agradecidos por este passe coletivo, queremos relacionar, Senhor, as bênçãos das quais todos nós aqui somos agradecidos. Queremos agradecer pelo nosso corpo físico, esse conjunto de órgãos que em sua harmonia nos garante o equilíbrio da saúde, nos ajudando na interatividade, no desempenho das nossas obrigações, das nossas funções. Queremos agradecer o conjunto dos nossos amigos, dos nossos familiares, que toleram as nossas falhas, os nossos defeitos. Queremos agradecer todos os desafios pelos quais já vivenciamos, que já foram superados, ou que estamos vivenciando, pois são eles os nossos melhores professores de paciência, de superação, de perseverança. Queremos agradecer por esta casa bendita, que nos ajuda a sedimentar conhecimentos e informações que são ferramentas para a nossa própria evolução. Agradecido pela oportunidade de serviço no bem que essa casa nos proporciona, nos permitindo nos redimir de erros do passado. Enfim, somos gratos por tudo e por tanto. Ousamos te pedir, Senhor, para que nos perdoe nossos momentos de instabilidade emocional. Te pedir para que o Senhor continue, por misericórdia, nos inspirando através do nosso mentor pessoal, a quem também somos gratos, por não desistirem de nós, para que possamos ter uma vida mais assertiva, mais equilibrada, mais lúcida. E te pedir também, Senhor, para que as nossas melhores vibrações nesse momento sejam também estendidas aos nossos irmãos que estão sofrendo nesse momento, onde quer que ele esteja, Senhor. Que as nossas energias e a tua
misericórdia os alcance, seja ele no leito do hospital, no presídio, enfim, Senhor, onde quer que haja um irmão nosso sofrendo, ele receba nesse momento o teu amor, a tua misericórdia, a tua paz que sentimos neste momento. Graças a Deus.